A paz do Senhor, missionário Deus Irene Oliveira. Hoje nós vamos ler os capítulos 25 e 26 de Mateus, a parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando os seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando seus lampiões, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com os seus lampiões. E, tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, para que não nos falte a nós e a vós, mas ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele, respondendo, disse: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A parábola dos talentos. Porque o reino dos céus é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou seus discípulos servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada homem segundo as suas habilidades. Em seguida foi viajar. Então o que recebera 5 talentos foi, negociou com ele e fez outros 5 talentos, e da mesma forma o que recebeu 2, ele também ganhou outros 2, mas o que recebeu 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui 5 talentos a mais que eu ganhei. Disse-lhes o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel sobre poucas coisas, eu te farei governador sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que eu ganhei outros 2 talentos além desses. Disse-lhes o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. Então, chegando que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu soube que era um homem duro, e que colhes onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes. E, receoso, eu fui e escondi na terra o teu talento. Eis aqui está o que é teu. Respondendo o seu senhor, disse-lhe: servo perverso e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não semeei e ajunto onde eu não espalhei. Tu deverias, portanto, ter dado o meu dinheiro aos cambistas, e então, na minha vinda, teria recebido o meu com juros. Tomai, portanto, o talento dele e dai-o aos que têm os 10 talentos, porque a cada um que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, será tomado até o que ele tem. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O julgamento das nações. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória, e diante dele sairão reunidas todas as nações, e ele separará para uma das outras, como o pastor separa suas ovelhas dos bodes. E ele colocará ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua mão direita: vinde, bendito de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo,
Porque eu tive fome e deste-me de comer, eu tive sede e deste-me de beber, eu era um estrangeiro e me acolhestes, despido e me vestiste, eu estava enfermo e me visitastes, eu estive preso e fostes até mim. Então os justos lhe responderão dizendo: Homem, quando te vimos com fome te alimentamos, ou com sede te demos de beber? E quando nós te vimos estrangeiros e te acolhemos, ou despido e te vestimos? E quando te vimos enfermos, ou na prisão e fomos te visitar? E respondendo o rei lhes disse: Na verdade eu vos digo que quando o fizestes ao menor destes meus irmãos, a mim me fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu era um estrangeiro e não me acolhestes, despido e não me vestiste, enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou despido, ou enfermo na prisão, e não te servimos? Então ele lhes responderá, dizendo: Na verdade, eu vos digo que quando não fizerdes ao menor destes, não fizestes a mim. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 26, o plano para matar Jesus. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todas essas palavras, ele disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias é a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será traído para ser crucificado. Então se reuniram os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo no palácio do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram entre eles para que pudessem prender Jesus com astúcia para matá-lo. Mas eles disseram: Não, durante o dia da festa, para que não haja alvoroço entre o povo. A unção de Betânia. Ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximaram-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com um unguento muito precioso e derramou-o sobre a sua cabeça, estando ele reclinado à mesa. Mas vendo isto, os discípulos indignaram-se, dizendo: Qual é o propósito desse desperdício? Pois este unguento podia ter sido vendido por muito e dado aos pobres. Entendendo isso, Jesus lhes disse: Por que afligis essa mulher? Pois ela fez uma boa obra para mim. Porquanto tendes os pobres sempre convosco, mas a mim nem sempre tendes. Pois derramando ela esse unguento sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Na verdade eu vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será contado o que essa mulher fez para a memória sua. O acordo de Judas para trair Jesus. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi até os principais sacerdotes e disse-lhes: O que me dareis, e eu lhes entregarei. E eles concordaram em 30 moedas de prata, e desde esse momento ele buscou a oportunidade para atraí-lo. A Páscoa com os discípulos. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, os discípulos vieram até Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos para comeres a Páscoa? E ele lhe disse: Ide à cidade ao tal homem, e dizei-lhe: O mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenaram, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, ele assentou-se com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Na verdade eu vos digo que um de vós me trairá. E eles, demasiadamente tristes, começaram cada um a perguntar-lhe: Senhor, sou eu? E ele respondendo disse: O que põe a sua mão comigo no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não tivesse nascido. Então Judas, que o traía, respondeu e disse: Mestre, sou eu. E ele disse: Tu dissestes. E
Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu-o aos discípulos e disse: Tomai e comei, esse é o meu corpo. E tomando o cálice, deu graças e deu-lhes, dizendo: Bebei todos dele, porque isso é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas eu vos digo que daqui em diante não mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beber novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado o hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. A negação de Pedro anunciada. Então Jesus lhes disse: Todos vós vos escandalizareis por minha causa essa noite, pois está escrito: Eu ferirei o pastor das ovelhas, o pastor e as ovelhas do rebanho serão espalhadas. Mas depois de ser eu ressuscitado, eu irei adiante de vós para a Galileia. Pedro respondendo disse-lhes: Ainda que todos os homens se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Na verdade, eu te digo que nesta noite, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, eu não te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. A oração no Getsemane. Então chegou Jesus com eles ao lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a se entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está demasiadamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre a face, orando e dizendo: Ó meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: O que não pudestes vigiar comigo nem 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele se afastou novamente pela 2ª vez e orou, dizendo: Meu Pai, ó meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-o a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados, e ele, deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então veio ele aos discípulos e disse-lhes: Dormi agora e descansai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo traído pelas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos. E eis que é chegado que me trai. A traição e prisão de Jesus. E enquanto ele ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, com ele uma grande multidão com espadas e bastões, da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Então, o que o traía lhe deu um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar é ele, segure-o rapidamente. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Salve, mestre, e o beijou. E Jesus lhe disse: Amigo, por que tu vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo sua mão, puxou de sua espada, e ferindo um servo do sumo sacerdote, cortou-lhe sua orelha. Então disse Jesus: Põe novamente a tua espada em seu lugar, porque todos os que lançaram mão da espada hão de perecer com a espada. Tu pensas que eu não posso agora orar a meu Pai, e ele imediatamente me daria mais de 12 legiões de anjos? Mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras dizem que deva suceder? Naquela mesma hora disse Jesus a multidões: Saístes como a um ladrão com espadas e bastões para me prenderes? Todos os dias eu me assentava junto de vós ensinando no templo, e não me prendestes, mas tudo isso foi feito para que pudesse se cumprir as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos deixaram e fugiram. Jesus diante do concílio.
E os que seguravam a Jesus o conduziram à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Mas Pedro seguiu de longe até o palácio do sumo sacerdote e, entrando, sentou-se com os servos para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o concílio buscavam falso testemunho contra Jesus para prenderem, matá-lo, mas não acharam nenhuma. Sim, embora viessem muitas falsas testemunhas, não achou nenhuma. Por último vieram 2 falsas testemunhas e disseram: esse homem disse: eu posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E o sumo sacerdote levantou-lhe e disse: nada respondes? O que esses testemunham contra ti? Mas Jesus permanecia em silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu dissestes, contudo eu vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: ele blasfema falando, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfêmia. O que pensais? E eles responderam, dizendo: ele é culpado de morte. Então eles cuspiram na sua face e o espancaram, e outros feriram-no com as palmas das suas mãos, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem te bateu? Pedro nega Jesus. Ora, Pedro estava sentado do lado de fora do palácio, e se aproximando dele uma criada disse: tu também estavas com Jesus da Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei o que dizes. E ele, saindo para o pórtico, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este indivíduo também estava com Jesus de Nazaré. E ele negou outra vez com juramento: eu não conheço o homem. Pouco depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então ele começou a amaldiçoar e a jurar, dizendo: eu não conheço o homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se das palavras de Jesus que lhe dissera: antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Amém? Muitas vezes achamos que estamos firmes na fé e nos deparamos exatamente como Pedro, né? Em um ato de proteção ou até mesmo de covardia, né? Nos escondemos de muitas responsabilidades. E o que Deus quer é que sejamos honestos, né? Reconhecer as nossas fraquezas. Nem todo tempo vamos ser fortes, mas no dia em que nos encontrarmos enfraquecidos, que possamos reconhecer que há um Deus misericordioso que cuida de nós e nos restaura novamente. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço à missionária Deus Irene Oliveira.